O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. E no Brasil se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mais de 50%, 60% da população já está contaminada pelo vírus, já desenvolveu anticorpos. Isso todo mundo diz, é quase unanimidade, né? Que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. E a partir desse momento é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus, tendo em vista esse percentual grande de pessoas que ter conseguido anticorpos. Não tem nenhum impacto o isolamento social, nenhum impacto, não reduziu, está aí a prova. Lockdown, fecha tudo, não dá certo, ok? Eu acredito que possa ter remédio, sim, acho que a hidroxicloroquina pode ser, tudo indica que ela está tendo um bom resultado, quanto mais cedo ela começa no início dos sintomas. O último protocolo é de 31 de março. Permitia a cloroquina apenas em situações, casos graves. E agora não, esse novo protocolo é a partir dos primeiros sintomas. Por isso que a imunidade de rebanho tende, em pouco tempo, eu esperava que fosse mais rápido, né? Porque a curva fosse a queda da curva fosse mais rápida, mas não foi. Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Nunca se teve uma vacina para terminar uma pandemia. Sempre é a imunidade de rebanho. Pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. E parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. É impressionante como só se fala em vacina, né? A molecada não sofre com vírus, pô. Até que você não viu o moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. Desde o início da pandemia, 1.449 crianças entre os 5 e os 11 anos morreram de Covid no Brasil. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. A Covid-19 causou mais mortes de crianças entre 6 meses e 3 anos de idade do que outras 14 doenças juntas num período de 10 anos. O levantamento foi feito pela Fiocruz. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. A Alicia faz um ano agora, no dia 18 de janeiro. A gente perdeu a Alice para o Covid. A Alicia ela era uma menina saudável, não tinha nenhuma comorbidade, nunca foi internada, nunca fez nenhum tratamento, nem tomava medicamento. Não errei nenhuma das minhas observações por ocasião da pandemia. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. E o senhor acha que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar, no máximo, mais 5, 6 meses. Sentiu alguma coisa? Não, senhor presidente. Nada. Ficou em casa o tempo todo? Em casa, os 14 dias, não senti nada. Sentiu nada, né? Presidente, não tem problema. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Você está atrasando que o vírus pegue em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. Agora tem a conversinha de segunda onda, que ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Quem sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. E já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Os relatos são que em poucas horas, uma pessoa que receba nebulização de hidroxicloroquina sentiria aliviada e partiria para a cura. Pacientes que receberam nebulização com cloroquina na cidade de Camaquã, como você bem disse, no sul do Rio Grande do Sul, morreram durante o tratamento, que, vale lembrar, não tem comprovação científica. O maior crime da pandemia foi quando satanizaram a autonomia médica. Chamei o médico e ele falou, ó, você está com todos os sintomas. Daí, eu peguei a caixinha de cloroquina e ele falou, vamos esperar um pouquinho mais. Eu falei, ô bicho, você quer voltar para a tropa ou quer que eu tome cloroquina agora? O número de óbitos tem caído vertiginosamente no Brasil. Espera que continue assim, que seria um sinal que você já atingiu aquela tal imunidade de rebanho. Né? Pressa da vacina não se justifica. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia difundida logo no início, dizendo, olha,
Não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Ah, você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Ah, você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você é uma analfabeta. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalhas. Você já acabou a tua volta, nasça de novo você. Tá? Você é o ridículo. Você está empregado aonde? Pelo amor de Deus. Tá? De novo, mas deixa eu botar pro primo. Voto pro jardim de infância você, por favor. É a agressão que o Bolsonaro faz constantemente à imprensa. Faz com que os bolsonaristas fiquem nesse estado. Fica difícil para os jornalistas trabalhar, porque sempre pode levar um safanão pelas costas. A verdade é essa. Você está ali, eles são covardes, o sujeito pode vir pelas costas, te dar um safanão e o nosso colega cinegrafista entrar em convulsão. Né? Realmente, nesse caso, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais justos, tem que ser justos com o Lula. Você não vê o Lula num discurso de violência. Eu não vi em nenhum momento ele falar em agredir jornalistas, agredir pessoas na rua, agredir mulheres, esse tipo de coisa. O Bolsonaro tem esse discurso de violência o tempo inteiro e leva a claque dele, os bolsonaristas, a manter esse estado constante de tensão contra tudo e contra todos. E eu sou o presidente de todos. E ponto final. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão. E ponto final. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Isso é muito bom. Tudo bem. Vamos respeitar a minoria, mas quem tem que fazer valer a sua vontade é a maioria. E eu sou o presidente de todos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei da Câmara dos Deputados que destinava 3 bilhões e 500 milhões de reais para garantir internet gratuita em escolas públicas. O presidente Jair Bolsonaro veta projeto que facilitaria acesso a remédios orais contra o câncer. Violência política. Há 2 meses, Marcelo de Arruda, assassinado por um bolsonarista, já avisava numa palestra. As primeiras vítimas da violência política seriam agentes de segurança de esquerda. Marcelo, petista, foi assassinado durante a sua festa de aniversário. O atirador gritou: "Aqui é Bolsonaro". E o presidente, que incita a violência, decidiu ligar para os irmãos bolsonaristas de Marcelo para tentar limpar a sua barra, dizer que a culpa não é dele. Ainda convidou os irmãos para uma coletiva de imprensa. Quer fazer campanha na onda de um assassinato. Não bastasse isso, Bolsonaro chegou a insinuar que o estuprador do Rio de Janeiro, crime que não tem relação com política, fosse de esquerda. O Bolsonaro incita a violência contra a oposição e ainda alimenta a narrativa onde não há. Ontem, um incêndio foi reportado no diretório do PT em Goiânia. A Polícia Civil vai investigar. A narrativa bolsonarista contra a dita esquerda está fora de controle. E eu vou ser honesto para você. Quando a gente ouve o discurso do presidente Jair Bolsonaro, bicho, desde lá atrás, quando ele fala vamos metralhar a petralhada, vamos levar a esquerdalha para a ponta da praia, ele mesmo não o faz, mas ele incentiva toda a horda de apoiadores dele. Então, assim, é sim um crime de motivação política. E veja, eu não estou dizendo isso porque nem petista eu sou, estou nem aí para isso. A grande questão é, há um incentivo a esse tipo de coisa no Brasil hoje em dia. E alguns falam, o presidente é mal educado, ele fala palavrão. Mas eu não roubo! A gente está há 3 anos sem corrupção.
Ele não teve nenhuma denúncia de corrupção. E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, teria escondido da presidência ser o dono de empresas pagas pelo governo. O ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. A Polícia Federal afirmou em documento ao Supremo Tribunal Federal que vê fortes indícios de que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteja envolvido em um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. E a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para investigar suspeitas de irregularidades no pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O pedido tem como foco irregularidades no uso das emendas de relator para a compra de tratores e máquinas agrícolas superfaturadas por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O uso do orçamento, de manobras orçamentárias, é em benefício daqueles que apoiam o governo. Pode ser que ocorra, a gente vai apurar. E o presidente Jair Bolsonaro exonerou Maurício Valeixo, do comando da Polícia Federal, durante a madrugada. O novo diretor da Polícia Federal, delegado Rolando de Souza, anunciou a troca do superintendente da PF no Rio de Janeiro, área que interessa a Bolsonaro e aos filhos. Pode ser que ocorra, a gente vai apurar. A Polícia Federal trocou 6 cargos de direção e 5 superintendentes. Entre eles o do Amazonas. Ontem, Alexandre Saraiva, responsável pela Polícia Federal do Estado, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estaria favorecendo madeireiros na região. O ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro. Quantos casos nós tivemos no nosso governo? Nada. Um pastor queria fazer não sei o que lá. É para atingir os pastores, atingir os evangélicos. Teve uma mala de dinheiro? Teve alguma coisa? A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Um pastor queria fazer não sei o que lá. É para atingir os pastores, atingir os evangélicos. O pastor Arilton Moura teria pedido 1 quilo de ouro para liberar obras de educação no município. O ministro admitiu que havia uma suspeita sobre o pastor Arilton Moura e, mesmo assim, o ministro seguiu recebendo o pastor no gabinete do Ministério da Educação. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Durante a audiência no Senado, 3 prefeitos confirmaram a atuação fraudulenta de pastores dentro do Ministério da Educação. Se aparecer algo errado, a gente colabora na investigação. Até o momento não tem. Pode aparecer? Pode aparecer. A Polícia Federal abriu um procedimento interno para apurar uma possível interferência na prisão do ex-ministro. Se aparecer algo errado, a gente colabora na investigação. Até o momento não tem. Pode aparecer? Pode aparecer. E numa conversa por telefone interceptada durante as investigações de um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação, o ex-ministro Milton Ribeiro citou o presidente Bolsonaro. Teve uma mala de dinheiro? As inéditas mostram o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro no suposto esquema de corrupção de salários de ex-assessores dele e do filho Flávio Bolsonaro. Os áudios foram divulgados pelo portal UOL. O UOL publicou uma série de 3 reportagens assinadas pela jornalista Juliana Dalpiva. Áudios inéditos indicam que o presidente Jair Bolsonaro atuava no suposto esquema de corrupção batizado de rachadinhas, que é quando o assessor devolve parte dos salários ao político, nesse caso, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que agora é senador, quando ele era deputado estadual, e dele próprio, Bolsonaro pai, na época em que o presidente era deputado federal, segundo... E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Um tio de Andréia, o coronel da reserva Guilherme Hudson, ficava encarregado de recolher os salários. Eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7 mil reais. O suposto esquema das rachadinhas foi revelado no fim de 2018. Além das suspeitas no gabinete de Flávio, há indícios dos mesmos crimes na equipe do outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Os irmãos sempre negaram as irregularidades. A reportagem do UOL confirma que o grande operador era Fabrício Queiroz, que, segundo o Ministério Público do Rio, movimentou 7 milhões de reais em 3 anos.
Ele chegou a ser preso na casa do advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, mas foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em março deste ano, o portal UOL já tinha revelado que 4 assessores de Jair Bolsonaro já tinham feito saques atípicos em dinheiro vivo. Mas esta é a primeira vez que um assessor confirma uma suspeita de corrupção envolvendo o nome do presidente da República. Desde a sua entrada na política no início dos anos 1990, o patrimônio de Jair Bolsonaro e seus familiares se multiplicou. Foram 107 imóveis comprados pelo presidente, seus 3 filhos mais velhos, suas 2 ex-mulheres, a mãe e 4 irmãos. Quase metade desses imóveis foi pago em dinheiro vivo. São 51 casas, lojas ou terrenos, todos pagos em moeda corrente nacional, expressão usada para designar dinheiro vivo. As compras em espécie totalizaram 13,5 milhões de reais. Corrigidos pelo IPCA, esses valores chegam atualmente a 25 milhões e 600 mil reais. Além desses 51 imóveis, não é possível saber como foram pagos outros 26, já que essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília. Entrevistei uma série de estudiosos do tema e te explico qual o problema do orçamento secreto. Primeiro, vamos entender o que é o orçamento secreto e as suspeitas de corrupção. Desde 2020, o Congresso passou a controlar uma bolada do orçamento federal, que antes era gerida pelo governo. Em 3 anos, já são mais de 50 bilhões nas mãos dos parlamentares. Funciona assim: o deputado relator do projeto de orçamento centraliza as demandas dos parlamentares e envia para os ministérios executarem os gastos. É uma negociação que envolve os principais caciques do Congresso, em especial os presidentes da Câmara e do Senado. Em 2020 é que disparou. Um grande problema destacado pelos especialistas com quem conversei é a falta de transparência. Antes era possível saber como essas verbas eram destinadas pelo governo. Agora não. Tanto que as suspeitas de corrupção até agora foram descobertas por investigações de jornalistas. No vídeo que viralizou, Simone Tebet cita cidades do Maranhão que inflaram artificialmente os números de atendimento pelo SUS para receber uma fatia maior das emendas do relator. Um esquema revelado pela revista Piauí. Uma cidadezinha no interior, por exemplo, teria feito em 1 ano mais exames de HIV do que toda a cidade de São Paulo. Outra pequena cidade maranhense informou que extraiu num único ano 540 mil dentes, o que significaria ter tirado 14 dentes de cada boca de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dentes. Mas essas não são as únicas operações suspeitas. O orçamento secreto não tem nem 3 anos e já houve uma série de denúncias reveladas pela imprensa, em especial o jornal Estado de São Paulo. Em maio de 2021, por exemplo, o jornal revelou que ao menos 271,8 milhões foram usados para aquisição de tratores e outros equipamentos agrícolas. Os registros mostram valores bem acima dos previstos na tabela de referência para compras do governo, o que poderia ser um indício de superfaturamento. Mas para o diretor executivo da Transparência, é possível afirmar que o orçamento secreto é extremamente grave e se trata do maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no Brasil. Dá para comparar o orçamento secreto com outros escândalos de compra de apoio no Congresso, como o Mensalão? Críticos do atual governo têm comparado o orçamento secreto com escândalos de corrupção dos governos do PT. Eles dizem que, no fundo, é tudo a mesma coisa, ou seja, governos comprando apoio de parlamentares. No caso do chamado Mensalão, o Ministério Público concluiu em 2012 que foram desviados ao menos 101 milhões de reais por meio de fraudes envolvendo contratos de publicidade de órgãos públicos. A questão aqui é que ainda não se sabe se de fato estão ocorrendo desvios do chamado orçamento secreto e qual seria o montante desses supostos desvios. Esses recursos, em teoria, têm sido destinados pelos parlamentares para gastos e investimentos em seus redutos eleitorais, como obras, compras de equipamentos e realização de procedimentos médicos. Por enquanto, há apenas indícios de corrupção, alguns já sob investigação. Esse esquema permite desvios de recursos numa escala talvez não conhecida até hoje.
e numa forma de pulverização da corrupção, porque é um recurso do orçamento federal jorrando para as localidades que têm menor capacidade institucional de controle e, além disso, desviando dos mecanismos regulares de transparência e controle do ciclo ordinário orçamentário. Mas a Transparência Internacional destaca outro problema. Um orçamento já apertado, áreas importantes estão sendo afetadas em prol de financiar o orçamento secreto. Exemplo disso é o corte previsto de 59% nos recursos da farmácia popular, que inclui medicamentos do tratamento de asma, hipertensão e diabetes. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o valor previsto pelo governo para o programa Farmácia Popular em 2023 ficou em 842 milhões. Uma redução de 1,2 bilhão em relação ao orçamento deste ano, que é de cerca de 2 bilhões de reais. Enquanto isso, a proposta de orçamento para 2023, enviada pelo governo para o Congresso, aumentou os recursos do orçamento secreto, de 16,5 bilhões de reais em 2022 para 19,4 bilhões de reais no próximo ano. O diretor da Transparência Internacional Brasil cita ainda outro elemento. A distribuição desses recursos afetaria o equilíbrio na disputa eleitoral, enfraquecendo a própria democracia brasileira. Nas negociações, aliados do governo acabam ganhando fatias maiores desse dinheiro, ou seja, conseguem fazer mais investimentos em sua base eleitoral. Talvez esse seja o aspecto mais profundo do orçamento secreto: perverter o processo democrático. Quem se apropriou desse recurso público o utilizou para ganhar favores políticos e apoio nessas bases. E com isso ganhar as eleições, se manter no poder. E são justamente as forças mais corruptas as que tiveram esse benefício. E o resultado eleitoral agora já mostrou que deu certo. Esses parlamentares se mantiveram no poder, que há de mais corrupto, mais podre na nossa classe política.